Olá, eu sou o Jorge Machado e este é o Defenda-se, uma produção do jornalismo da TV Alesp que tem por objetivo ajudar a proteger os direitos dos consumidores. Você estuda ou tem filhos em escolas e universidades particulares? Em todo o estado de São Paulo, de cada 4 crianças em idade escolar, uma está matriculada em alguma instituição privada. De acordo com o último censo do Ministério da Educação, o país tem cerca de 7 milhões de estudantes universitários. Deste total, 73% ou 5 milhões e 100 mil são de instituições particulares. Um mercado bilionário que movimenta 60 bilhões de reais por ano em todo o Brasil. Hoje, o convidado do Defenda-se para tirar as dúvidas do consumidor é a supervisora institucional da Proteste, Sônia Amaro. A Proteste é uma instituição de proteção de direitos do consumidor sem fins lucrativos. Vamos começar? Quanto tempo antes a escola tem que divulgar o valor da matrícula para o próximo ano? Olha, no mínimo 45 dias antes de terminado o prazo de matrícula, é dever do estabelecimento de ensino, então, fazer a divulgação do valor das mensalidades, do valor da anuidade, número de salas por aluno. Então, tudo isso tem que ser informado com esse período de antecedência. Eu queria saber quantas vezes a minha escola pode aumentar a mensalidade durante o ano. Pela lei, o que acontece é que a escola ela só pode reajustar o valor da anuidade uma vez por ano, né? Então, ela não pode aplicar um reajuste, por exemplo, semestral ou, claro, até com período inferior. Então, no mínimo, um ano. Eu queria saber se eu estiver cursando uma faculdade por mais de 2 anos e se estiver atrasado, na hora da matrícula eles podem cancelar a minha vaga. A questão da matrícula, o que acontece é que a escola ela tem o dever de informar, né, os alunos, de informar, claro, até as pessoas interessadas, não só os alunos, mas as pessoas interessadas, com relação ao período que se encerra, inclusive, o dia da matrícula. Por quê? Porque senão a pessoa, quer dizer, ela vai ser prejudicada se essa informação não for dada previamente, de forma muito, digamos, até ostensiva, né? Então, se em razão da omissão da escola, houve ali, o aluno acabou perdendo o dia de matrícula, então é possível até a gente discutir isso, quer dizer, é possível que o consumidor discuta isso com a escola. Agora, se realmente essa informação foi dada e o aluno acabou perdendo porque não fez isso dentro do prazo, aí realmente fica difícil, né, de rever esse procedimento da escola. Como é calculado o valor da mensalidade escolar e os reajustes? A questão da anuidade escolar, ela tem que ser definida pela escola, tem que ser definido um valor e, claro, este valor ele pode ser dividido, né, ao longo do ano. Então, geralmente, o que se faz é dividir ao longo do ano em 12 parcelas, né, que são as mensalidades que a gente chama. Não pode ter reajuste inferior a 12 meses, ou seja, inferior ao não pode. Então, ainda que seja, por exemplo, uma escola com aquele regime semestral, mesmo assim o que tem que acontecer é que ela deve respeitar essa periodicidade mínima de reajuste. Então, ela não pode reajustar, por exemplo, em janeiro, a mensalidade e reajustar de novo no meio do ano. Não, se houve reajuste em janeiro, ela só vai poder reajustar no ano seguinte. A escola pode cobrar o pagamento da mensalidade integral, independentemente do número de dependências que terei de fazer? É importante verificar no contrato, né, quer dizer, o que a escola estabelece a respeito disso. Agora, claro que determinadas situações a gente pode até considerar abusivas, né? Então, vamos imaginar uma situação em que o aluno fica, por exemplo, de uma dependência e a escola quer cobrar mensalidade integral. Então, isso poderia ou pode ser até considerado abusivo por parte da escola, porque coloca o consumidor ali em desvantagem exagerada. Agora, claro, é preciso verificar o contrato e verificar caso a caso, e aí a pessoa, o consumidor que tiver dúvida, ele pode recorrer ao órgão de proteção ao consumidor, não só para se informar a respeito, mas também para registrar sua reclamação. Caso eu saia da escola, eu tenho direito à devolução da matrícula? Com relação à devolução da matrícula, um entendimento é que, se não houve ainda o início da prestação do serviço, então esse valor, a título da matrícula, deve ser devolvido ao consumidor, né? Agora, se ele chegou a frequentar as aulas e depois desistiu, então não há que se falar em devolução do valor da matrícula.
E o vestibulando tem direito à devolução da matrícula se ele preferir outra faculdade? Para o vestibulando, quer dizer, a mesma situação ela prevalece, ou seja, se o consumidor não chegou a frequentar as aulas, né, porque essas aulas inclusive não foram ainda iniciadas, e aí ele manifesta o seu arrependimento, enfim, então claro que deve ser devolvido. Agora, se ele frequentou as aulas, ou mesmo se o período letivo já começou e ele já havia feito então a matrícula, aí é muito difícil a gente conseguir essa devolução. Então, sempre lembrar que se não houve ainda, se o consumidor ainda não se utilizou do serviço, porque inclusive esse ano letivo ou semestre não iniciou, então a escola deveria devolver sim o valor pago a título de matrícula. O que pode ser solicitado na lista de material escolar? Com relação ao material escolar, é bom a gente lembrar que a escola só pode pedir, né, para os alunos aquele material que realmente vai ser utilizado de forma ali individual pelo aluno. Por quê? Por que a gente ressalta isso? Então, porque muitas vezes as escolas acabam repassando ali para os alunos, para os pais de aluno, algumas obrigações que são da própria escola. Então, por exemplo, tem escola, e isso realmente é contrário à lei, tem escola que vem a pedir ali na lista de material produtos, por exemplo, de limpeza, papel higiênico, papel toalha. Não, isso tem que ser fornecido pela própria escola. Então, no material que deve ser solicitado ao aluno, realmente o material ali que vai ser utilizado nas atividades escolares, então caneta, papel, enfim, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, o material para ser utilizado nas aulas e até com relação a desenho, esse tipo de coisa, né? Não pode extrapolar, então, esse pedido solicitando, enfim, materiais que são de uso coletivo e a própria escola tem que fornecer. O consumidor é obrigado a comprar uniforme na própria escola? É importante também a gente destacar com relação ao uniforme que a escola não pode obrigar o aluno a comprar em determinado estabelecimento comercial ou na própria escola, né? Por quê? Ela deve indicar vários estabelecimentos, ela pode até indicar vários estabelecimentos que vendam ali o uniforme, mas ela não pode obrigar a comprar de determinado estabelecimento, que as pessoas têm que ter ali a opção de buscar no mercado, inclusive, o melhor preço. O Defenda-se faz o primeiro intervalo de hoje. Eu volto já. O Defenda-se está de volta com a supervisora institucional da Proteste, Sônia Amaro, que vai tirar mais dúvidas dos alunos e de pais de alunos de escolas particulares de São Paulo. Vamos às perguntas? Se a mensalidade do meu filho estiver atrasada na escola, ele pode ser impedido de fazer as provas? A escola não pode impedir, ela não pode aplicar o que a gente chama de penalidade pedagógica ao aluno. Então, o que acontece? Ainda que o aluno ou pai de aluno esteja inadimplente, esteja em atraso ali com o pagamento das mensalidades, a escola não pode aplicar penalidade pedagógica, não pode impedir de frequentar a aula, não pode impedir de fazer prova, não pode impedir do aluno fazer qualquer tipo de atividade escolar. Então isso é proibido por lei. Então, ainda que exista o atraso no pagamento, o aluno tem o direito, né, de frequentar as aulas normalmente. Eu estou 4 meses atrasado na mensalidade da faculdade. Se a faculdade não quiser pagar ou aceitar renegociar, como eu devo proceder? O consumidor que está ali em atraso com o pagamento das mensalidades escolares, a nossa orientação é que ele deve procurar imediatamente o estabelecimento de ensino, a direção da escola, para poder negociar. Então veja, nessa situação, se o consumidor está enfrentando dificuldades nessa negociação, nessa tentativa de acordo com a escola, nesse acordo amigável, então a nossa orientação é que ele deve procurar um órgão de proteção ao consumidor, porque o órgão de proteção ao consumidor ele pode justamente fazer essa intermediação entre aluno e escola. A escola do meu filho
cobrou o valor de matrícula além do que tinha sido combinado em contrato por 1 ano. Eles podem fazer isso? No contrato deve constar exatamente aquilo que vai ser praticado pela escola. Então o contrato deve constar valor de matrícula e o valor relativo à anuidade, né, para aquele determinado período. Não se pode cobrar nada além disso. Por isso até que é importante e a lei estabelece que a escola deve informar este valor relativo à anuidade e com antecedência, né? Quer dizer, no mínimo 45 dias antes de terminado o prazo da matrícula. Meu irmão desistiu da vaga na faculdade dentro do prazo estabelecido pelo contrato. Eles estão recusando a devolver o dinheiro que ele pagou pela matrícula. Ele não tem direito de receber de volta? Ele tem sim, ele sempre vai ter o direito de receber, né, claro, se ele exercer esse direito dentro daquele prazo estipulado, ou em algumas situações, inclusive, é possível, né, pleitear essa devolução. Muito embora ele tenha pago ali o valor de matrícula, ele não se utilizou porque às vezes o ano letivo ou o semestre não começou. Então ele tem o direito sim de pleitear essa devolução, até porque esta vaga, né, vai ser preenchida por uma outra pessoa que vai também pagar o valor de matrícula. Não paguei as mensalidades da escola do meu filho. Agora meu nome está no SPC. O que eu devo fazer? Se realmente houve ali essa situação, se o consumidor deixou, né, de pagar, então ele deve procurar a escola, tentar uma negociação com essa escola por conta do débito, né, que ele deixou. E a partir do momento, então, que houver essa negociação, então aí sim o nome dele tem que ser retirado do serviço de proteção ao crédito. A escola indicou para mim que eu tinha que comprar os livros em uma papelaria, mas eu quero saber se eu posso comprar em outra papelaria os livros que eles me indicaram. A escola não pode exigir que o consumidor compre o material em determinado estabelecimento. Ela não pode fazer isso. O consumidor ele tem que ter a liberdade de buscar no mercado o estabelecimento que melhor, né, lhe convier, até por conta de que o consumidor ele tem e deve realmente fazer uma pesquisa de preço e buscar o menor preço. Então, não se pode exigir que o consumidor compre em determinado estabelecimento. O que pode acontecer até é a indicação. Olha, eu posso indicar, mas não exigir. Me inscrevi num curso de atualização que a princípio seria diário. Na primeira aula eu descobri que era somente 1 hora por semana. Cancelei o curso. Eu tenho que pagar o curso inteiro? Se o consumidor não vai fazer o curso todo, né, quer dizer, ele acabou desistindo aí, logo depois de iniciado esse curso, então ele não está obrigado a pagar pelo curso total, né, porque senão seria até abusivo esse tipo de conduta. O que é possível, o que é aceitável, é até uma multa ser aplicada por conta de que está havendo aí uma quebra de contrato, né, por parte do consumidor, então, porque ele vai rescindir esse contrato antes do período. É claro que existe ali também uma despesa, né, um estabelecimento de ensino, mas é possível aplicar uma multa. Agora, este valor não pode ser algo ali que perto ou próximo, né, do valor integral do curso, porque senão isso se torna abusivo. Me inscrevi no curso de Química e prometeram ter laboratórios, só que eu cheguei lá e não tinha. Como eu devo proceder? Isso é propaganda enganosa? É importante que esse tipo de situação, quer dizer, se a escola ela divulgou, né, quer dizer, que existe ali essa aparelhagem, esse tipo de material e não tem, é importante que o consumidor até denuncie isso. Ele pode denunciar, inclusive, no Ministério da Educação, no MEC. Pode denunciar também nos órgãos de proteção ao consumidor, né, porque a escola não pode simplesmente alegar algo e não cumprir. Até porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, todas aquelas informações que chegam, né, ao conhecimento do consumidor através do próprio fornecedor de produtos ou serviços, elas têm que ser cumpridas. Então, nessa situação, o que vai acontecer, a nossa recomendação além de denunciar, claro, o consumidor pode, inclusive, pleitear uma forma de reparação, né, porque realmente ele muitas vezes optou por esse determinado curso, se baseando nesse tipo de informação, deixando demais cursos de lado. Então, é possível até ele pleitear uma determinada reparação por isso. Vamos a mais uma pausa agora. Eu volto em instantes com o Defenda-se. Até já!
Voltamos com o Defenda-se, que hoje fala dos direitos dos alunos e dos pais de alunos de escolas particulares de São Paulo. Vamos lá! Eu paguei durante 6 meses por um curso de mestrado que não foi reconhecido pelo MEC. Posso pelo menos receber meu dinheiro de volta corrigido? É possível o consumidor pleitear essa devolução ali do valor numa situação em que a escola ofereceu, né, de forma ali indevida, né, ou informou de forma indevida que existia um reconhecimento para aquele determinado curso, né? Quer dizer, ou seja, se o consumidor foi induzido em erro, então é possível este consumidor pedir reparação, até porque, não só porque ele frequentou ali o curso, né, imaginando que teria ou que estaria reconhecido, né, de acordo com as normas, mas também porque ele deixou de frequentar outros cursos. Então é possível, agora importante nessa situação, e a nossa recomendação nesse caso, é que este consumidor recorra a um órgão de proteção ao consumidor, levando a documentação relativa ao caso, né, para que ele tenha realmente uma orientação, se for o caso até, para que registre a sua reclamação. E claro que, independente disso, o consumidor até, dependendo ali, né, dessa avaliação um pouco mais profunda do caso, ele pode até pleitear uma reparação na justiça. Uma amiga minha, a escola não entregou a documentação e o diploma dela. Ela acabou tendo um grande problema em relação a emprego, porque ela ficou mais de 2 meses tentando resolver a situação de documentação, porém a escola não entregou a documentação. Como ela deve proceder? A escola ela tem o dever, né, de prestar as informações a respeito dos seus ex-alunos. Então ela não pode reter esse tipo de documentação, ela não pode, isso é contrário à lei. Então, se o consumidor estiver vivenciando esse tipo de problema, ele deve procurar um órgão de proteção ao consumidor da sua cidade, registrar sua reclamação, ou então ele pode também na justiça, num juizado especial civil, requerer essa documentação. É uma ação, na verdade, de obrigação de fazer, onde ele vai requerer que a escola apresente essa documentação, porque é um dever. A escola pode recusar a rematrícula devido ao atraso de mensalidades? É possível a escola não renovar, na verdade, o contrato ali com aquele determinado aluno, se este aluno realmente está inadimplente e não procura a escola, né, para fazer um acordo, enfim, para quitar ali o seu débito. Então isso é possível acontecer. Portanto, a nossa orientação sempre é que, se houver ali débito, se o pai de aluno está com dificuldade financeira, procure o mais rápido possível a direção da escola e tente negociar, tente uma forma ali de parcelamento, para realmente não ficar inadimplente e não ter esse tipo de problema. A minha dúvida é a seguinte: o fornecedor ele pode exigir algum tipo de garantia no ato da matrícula, tipo um avalista? A escola não pode exigir fazer esse tipo de exigência, né? Quer dizer, por quê? Porque ainda que o consumidor venha a ter algum problema e acabe deixando ali de pagar as mensalidades, a escola tem formas de cobrar este aluno, porque ela prestou o serviço. Então nós entendemos que esse tipo de exigência ela é indevida. Eu estou cursando o curso de psicologia e percebi que os professores não estão bem preparados, não temos material didático suficiente, não são muito bons, não tem laboratório. Eu quero saber se eu tenho algum direito. Se o consumidor realmente ele tá descontente, e esse tipo de serviço prestado, quer dizer, se caracterizar realmente uma má prestação de serviço, então o consumidor está resguardado, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, né, quando trata ali nos aspectos relativos a serviços que devem ser prestados com a qualidade, né, que se espera daquele determinado serviço. Então, se está deixando a desejar, o consumidor ele deve procurar a direção da escola, fazer a sua reclamação. Inclusive, o melhor seria ele fazer essa reclamação de forma coletiva, ou seja, procure ali os colegas, né, procure outros alunos para registrar sua reclamação de forma coletiva, porque isso vai ter muito mais peso e possivelmente vão
acabar entrando ali num acordo de alguma forma, né, com relação à substituição, se for o caso, do sistema mesmo das aulas, ou enfim, tentando sanar ali os problemas que ele vem encontrando. Existe um prazo para o cancelamento do contrato com a instituição de ensino antes do início do curso? As escolas, elas sempre estabelecem ali um prazo, inclusive, né, para que a pessoa exerça ali o seu pedido de desistência. Agora, é importante a gente destacar que, se não houve ainda o início da prestação de serviço, por exemplo, o início do ano letivo, o início do semestre, então é claro que este consumidor ele vai ter o direito, inclusive, de pleitear ali a devolução do valor pago a título de matrícula. Como fazer para cancelar o contrato depois que o curso já iniciou? Se o curso iniciou, então o consumidor deve procurar a direção da escola, deve pedir então o cancelamento, pedir a rescisão do contrato e, de preferência até, que ele faça isso por escrito, né? Ou registre ali de alguma forma, tomando cuidado também de ter ali um número de protocolo desse pedido que ele fez, até para evitar que ele faça um pedido e depois então ele não seja atendido e venham a cobrar dele, inclusive, valores depois dessa desistência dele. É importante então que fazer por escrito, ter essas informações, número de protocolo, data, horário com quem ele falou, tudo isso, né, para ele evitar problemas. No crédito educativo, o estudante é considerado consumidor? O estudante é considerado consumidor, né, porque de um lado você vai ter a figura dele, né, que se utiliza ali daquele determinado serviço como consumidor ou como destinatário final, e do outro lado você vai ter o quê? Do outro lado você vai ter um fornecedor, né, enquadrado ali, você vai ter uma empresa enquadrada como fornecedora nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, existe uma relação de consumo e ele pode sim se valer de todos os seus direitos previstos ali no Código. Bom, eu quero aproveitar e deixar aqui o site da Proteste, é www.proteste.org.br/institucional. Até porque nós temos também uma cartilha que trata especificamente do direito dos estudantes. Essa cartilha, ela fala desde ali da legislação, nós falamos também das normas, falamos sobre crédito educativo, e então são informações importantes e todas as pessoas que tiverem curiosidade podem, inclusive, não só conhecer o conteúdo, mas também baixar integralmente a cartilha. O Defenda-se desta semana fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só encaminhar para o nosso e-mail, defenda@al.sp.gov.br. Eu te espero na semana que vem com mais defesa dos seus direitos, consumidor. Até lá!